eu quero que vocês venham ter o discernimento para compreender a vontade de Deus para a sua própria vida. Ó Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Todo santo dia eu preciso de orientação, eu preciso da tua direção para a minha vida. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Como é que eu posso estar enquadrado dentro da tua vontade? Então me dá a direção. Esse é o pão nosso de cada dia que nós precisamos, porque nós somos servos, e o servo não faz outra coisa senão pensar em agradar o seu Senhor. Nós temos que levar uma palavra de fé, não a fé simplesmente conquistadora, mas a fé que venha se permanecer, a fé que venha saber perder. Porque a gente não tem fé só para ganhar, a gente tem que ter fé para perder também. Fé para ganhar, fé para perder. Fé, por exemplo, para você conquistar uma determinada bênção, mas fé também para sustentar-se quando você perde um ente querido, quando você tem que dar a outra face, tem que andar mais uma milha, quando você tem que perdoar. Enfim, você tem que ter fé para qualquer situação. Do contrário, a sua fé será aleijada, frágil, debilitada. Então Deus nos dá a fé para tudo. Não é só para conquistar, para vencer, mas tem que ter fé para perder também. Fé para perder, bispo? É fé para perder. Jesus teve fé para perder. Perdeu a vida por nós. Deu a vida por nós. Não foi? Ele teve que ter fé para suportar o momento de angústia que ele passou lá no jardim do Getsemane. Ele teve que ter fé para aquilo. Então nós também temos que ter fé para suportar os momentos difíceis que nós enfrentamos no dia a dia. Quando fala em fé, pensa assim, não, eu vou viver a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Israel, a fé de Davi, a fé de Gideão. Mas Abraão teve que ter fé para perder. Ele, para poder ganhar, primeiro ele teve que perder. Ele teve que ter fé para perder. Perder o quê? A terra que ele estava. Abraão teve que ter fé para largar a terra que estava. É ou não é? Teve que ter fé para deixar tudo para trás para obedecer a palavra de Deus. Então para que a gente tenha fé para alcançar a plenitude de Deus, o Espírito Santo, nós temos que ter fé para perder a nossa vontade, fazer a nossa vontade. Então, fé para ganhar, fé para perder, digamos assim. Use a sua inteligência. São pequenas tribulações. Nós todos passamos por pequenas tribulações. Por maiores que elas sejam, são pequenas tribulações. A grande tribulação vai vir depois que Jesus vier nos buscar no arrebatamento. Aí vem, sim, a grande tribulação. Aí essa vai ter que... Só quem realmente for perseverante vai conseguir se salvar. Então, quando a gente fala em fé, a gente tem que entender que as pessoas precisam ter esse discernimento. A fé para ganhar e a fé para perder. Primeiro tem que ter fé para perder. Perder a própria vida. Perder para deixar de fazer a sua vontade. Perder para fazer a vontade de Deus. Foi o que fez Abraão. Abraão teve que
levar o filho lá no monte, caminhou 3 dias com o filho que ele iria perder para sacrificar o pai. Ele iria perder o filho. Ele não sabia que lá em cima Deus ia falar, não faça nada ao teu filho. Até então ele estava certo que iria matar o seu filho, sacrificar o seu filho. Então ele teve que ter fé para perder. E é por isso que Abraão veio se tornar o nosso pai na fé. Ele foi pai na fé, ele é o pai na fé por conta disso, porque ele aprendeu a fé de ganhar, mas primeiro aprendeu a fé de perder. E quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente tem fé para perder. Primeiro você tem que perder para depois você poder ganhar. Você, para semear numa terra, você tem que ter fé para perder. Quer dizer, você vai perder aquela semente, vai dar para a terra. Aquela semente que você poderia usar para si próprio, você lançou na terra, você perdeu. Você teve fé para perder, porque você sabia que a semente ia se multiplicar e ia te dar muito mais. Então, fé para perder, fé para ganhar. Ora, então você tem que ter esse discernimento. A fé que você vai usar. Domingo agora nós vamos ter a festa das primícias. É o dia de festas, é fé da conquista. Então os dizimistas, os fiéis dizimistas, têm fé de que vão conquistar, vão tomar posse das promessas de Deus, por conta de ser fiel a Deus. Ele é fiel a Deus, então ele tem fé. Quem tem fé para perder, vai ter fé para ganhar. Quem tem fé para agradar a Deus e desagradar a si próprio, vai ter fé para ser agradado por Deus. É ou não é? Então, Abraão tornou-se pai na fé porque ele sabia tanto usar a fé para ganhar, como também para perder. E quando o pastor, ou membro, uma pessoa de Deus, tem fé para ganhar, mas não tem fé para perder, não tem essa consciência de que tem que perder, então ela fica frustrada quando não ganha. Ela fica decepcionada consigo mesma. E aí vem o diabo e joga uma casca de banana para a pessoa escorregar. Vêm as tentações, vêm as dúvidas, vêm os medos, vêm as ansiedades, que o diabo alimenta. O diabo trabalha com a dúvida. E se a pessoa só vive na fé de ganhar, então ela não vai saber que aquele momento era para perder. Era fé para perder, é fé para plantar, é fé para semear, é fé que necessita de perseverança, de continuidade. Não, eu sei que agora eu estou perdendo, mas amanhã eu vou ganhar. A terra vai me devolver multiplicado, porque eu estou perdendo pela causa do meu Senhor Jesus. Bem, na segunda-feira, a fé é outra. A fé é para a prosperidade. Então você tem que estar vestido da fé de conquista. Mas se você não trata da fé que conquista para a fé que perde, se a pessoa não tiver aquela fé que também tem que perder, que obviamente vai perder, então ela vai crescer com a perna só. Ela pode ganhar a fé para conquistar, ser estimulada a tomar posse de coisas grandes, maravilhosas, mas se ela não for advertida, se ela não for avisada previamente de que ela vai ter que perder também, então, se ela perder,
a fé enorme que ela tinha para ganhar vai se desmoronar, porque ela não sabia que a fé se usa também para perder. Essa é a realidade. Isso é um fato. São as tribulações. No domingo a gente fala de tribulação. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, ele diz assim, olha só, capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, quer dizer, já conquistou uma bênção, fui justificado, fui perdoado, estou limpo com Deus, não devo nada a ninguém, eu estou justificado, todos os meus pecados já foram pagos, eu estou justo diante de Deus, aleluia. É a fé que deu a você essa condição espiritual de você estar de pé. Não, graças a Deus, a minha consciência está limpa, porque pela fé que Deus me deu, eu fui justificado, estou justo diante de Deus. Então, ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual, quer dizer, através de Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. A fé a esta graça, quer dizer, por meio da fé você tem acesso ao Pai, por meio da fé a palavra de Deus, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, que é a palavra, você tem acesso ao Pai e você tem então a paz. Nós temos a paz. Então ele diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, quer dizer, a própria entrada, presença na entrada do Pai, na presença do Pai, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Um dia podermos estar diante da glória de Deus. Quer dizer, nós mantemos uma fé de um dia estarmos na presença de Deus. É a graça de Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus, nós temos essa convicção. Amém? Quer dizer, o primeiro e o segundo versículo falam de fé, o quê? De perda ou de conquista? Conquista. Mas no versículo 3 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos o quê? Nas tribulações. Quer dizer, a fé de perda, de problemas, de dificuldade, enfrentarmos as situações difíceis. Também nos gloriamos, quer dizer, nos gloriamos pela fé de entrada na presença de Deus. Temos a consciência limpa, perdoados, justificados, aleluia. Mas também nos gloriamos quando temos as tribulações. Quer dizer, a fé de perda pelas tribulações, que todos nós temos, ou não? Todos nós enfrentamos problemas, todos nós temos situações difíceis, todos nós. Ninguém aqui, penso eu, está navegando com o vento bom, as águas tranquilas. Todos nós temos os nossos dias de água tranquila, não é?
mas também tem os dias de tempestade. Quem está no mar tem que estar atento para tudo, tanto para o momento de paz, de vento tranquilo, bem sereno, águas mansas e tranquilas, mas também tem um momento de tempestade. Então ele fala aqui, não somente nos gloriemos na fé que nos traz o estado de paz, de justiça, de justificação, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, olha só, a tribulação é que nos traz paciência, quer dizer, perseverança, que nos faz perseverantes. Que nos faz perseverantes, pacientes, convictos, tranquilos. E a paciência traz o quê? Experiência. E a experiência traz o quê? Esperança. E a esperança não traz confusão. Quer dizer, veja que não é a fé de conquista que traz, digamos, a tribulação. O que traz a tribulação são os problemas que nós enfrentamos aqui no mundo. As lutas, as discórdias. Nós enfrentamos discórdias. Não é verdade? É ou não é? Nós, pessoas próximas a nós que discordam da nossa fé, não é isso? Que aborrecem você por elas não entenderem a sua fé. É ou não é? Tribulação. Então, sabendo que a tribulação nos traz paciência, produz paciência, eu pergunto, é a fé de conquista que nos dá paciência? É a fé de conquista que nos dá tribulação? Não. É a fé de conquista que nos traz experiência? Não. É a fé de conquista que nos traz esperança? Não. É a fé de tribulação. Dos problemas. Entendeu o que eu estou falando? Tem um lado da fé de conquistas maravilhosos que você fica feliz da vida. Você venceu os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente com 300 homens apenas. Você venceu. Você é um vitorioso. Mas você tem no povo que está com você aqueles problemas, aquelas situações difíceis, aqueles que estão frágeis na fé, fracos na fé, e você tem que suportar. Você tem que aguentar, você tem que aprender a conviver com aquela situação. Isso é fé que, digamos assim, em outras palavras, é uma fé de perda. Mas não é de perda porque se ganha, porque a tribulação traz o quê? Paciência. Paciência traz experiência. Experiência traz esperança. Então, quando você é menino, você só pensa em ganhar. Quando você é criança na fé, você só pensa em vencer. Mas conforme você vai amadurecendo, você sabe que tem que perder também. Você tem que aprender a perder. E isso só com a experiência. Porque, teoricamente, isso contradiz a nossa fé. Teoricamente, contradiz aquilo que nós aprendemos quando éramos crianças. É como Paulo fala, quando eu era criança, eu pensava como criança e agia como criança. E a criança não pensa em perder, pensa. Se você não aprender a perder, você não vai aprender a ganhar. Ou não é? Então, a gente vai amadurecendo na fé à medida que nós vamos encontrando dificuldade.
São as dificuldades, tribulações, os problemas que Deus permite para que nós venhamos a aprender a ser ou amadurecer na fé. Então não pense, eu ganhei, eu conquistei, eu fui curado, eu fui abençoado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, graças a Deus. Enquanto você está naquela fé, você é imaturo, você fica feliz da vida e você só pensa que a vida da fé é só conquistar. Não, a vida da fé tem horas de perda para você aprender a viver pela fé. Abraão aprendeu a viver pela fé quando perdeu. Abraão deixou uma experiência para nós. Deus provou Abraão, mostrou que Abraão seria o pai na fé, porque dele veio a fé consciente, inteligente, sábia, que tinha que perder para poder alcançar maior. Compreende o que eu estou falando? Então, às vezes, você tem o seu casamento, você casou de novo, você está vivendo uma vida nova com uma outra pessoa. Cada um tem uma cabeça, por exemplo, não é? Você tem uma fé, poxa, vou arrebentar, agora me casei, estou pronto para o que der e vier. E aí, você está casado com uma pessoa que é mais débil, que não tem a mesma fé que você, que não tem praticado a fé da mesma forma como você. Como é que você vai administrar, lidar com uma pessoa que tem uma fé menor que você, por exemplo? Aí vem os conflitos, aí vem as lutas, vem os problemas. E aí, muitas das vezes, você não tem paciência com aquela criatura que tem uma fé menor, digamos assim, e aí você pensa que não foi a vontade de Deus. Aí vem aquele pensamento do diabo, não foi a vontade de Deus, você casou com a pessoa errada. E aí começa a dúvida tomar conta e às vezes o casamento é desfeito por uma falta de maturidade espiritual. Você não aprendeu a lidar com a fé que você tem. A fé que você cresceu, desenvolveu, multiplicou, é uma fé conquistadora. Mas agora você está perdendo, porque você dorme com uma pessoa que não tem a fé que você achava que tinha. Aí começa o problema. E ela, por sua vez, no caso da mulher, se for a mulher, então ela fica pensando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Estou perdendo meu casamento, estou perdendo meu marido. Vem aqueles conflitos. Só que vocês esquecem que a fé não é para conquistar apenas, mas é para perder também. É a fé que você tem que andar mais uma milha. É a fé que você levou uma bofetada, dá outra face. A fé que você não fez nada de errado, mas você vai pedir perdão. É fé de perda. Mas é a fé de perda para ganhar, porque você ganha o quê? Experiência, maturidade. Você aprende a lidar com a pessoa que é mais frágil, mais fraca, você tem que entendê-la e etc. Você vai aprender a conviver com aquela criatura. Entenderam? Sim ou não? Sim, muito bacana, não é verdade? Sim, quando se vai construir uma casa, e não deixa de ser igual, Jesus falou dos 2 fundamentos, aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Você já edificou a casa numa rocha? Você já viu como é que se constrói uma casa na rocha? Primeiro tem que se quebrar a rocha, tem que fazer buracos na rocha. Primeiro tem que se fazer valas na rocha para você poder alicerçar a sua casa.
E para fazer isso, você vai ter que suar, vai ter que gemer, vai ter que lutar, porque não é fácil. Você abrir buraco na rocha é muito difícil. Para abrir buraco na areia é simples, até com a mão você faz. Mas na rocha, você tem que arranjar um aço, você tem que trabalhar com coisas de aço forte para quebrar aquela pedra para poder fazer o buraco. E não é um buraquinho, não. Tem que ser um buraco fundo. Quanto mais forte, quanto maior é a casa, mais fundo tem que ser os alicerces. Não é isso? Então, naquele momento, você está perdendo energia, você está ali fazendo um buraco. Você já viu aqueles camaradas que eles tremem todo, é ou não é? Ali estão perdendo energia. Mas tem que aprender. Também, depois que fica pronto, a casa é edificada e não cai nunca mais. Ora, a mesma coisa é com respeito à fé. Você perde aqui hoje, para lá na frente você ganhar. Isso se chama fé com inteligência. Fé é certeza. Fé é certeza. Você tem certeza que está perdendo aqui hoje, está se humilhando, está trabalhando mais, está dormindo menos, está comendo menos, mas você sabe, você tem convicção de que lá na frente você vai arrebentar. Primeiro você tem que ter fé para perder, para depois ter fé para conquistar. Então, para isso, a pessoa tem que ter o Espírito Santo. 10 leprosos foram curados. Os 10 tiveram fé para serem curados. Os 10 tiveram fé para obedecer a palavra de Jesus. Os 10. Porém, apenas um teve fé para ser salvo. Os demais não tiveram fé para serem salvos, consequentemente se perderam. A história deles está registrada nos céus. Onde estarão os 9? Onde você pensa que os 9 estão hoje? No céu? Não. Lá no inferno. Apenas um voltou. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Então, nós temos que ensiná-los não apenas a tomar posse de bênçãos. Tomou posse de uma bênção, aguarde que vem a tribulação, que vem as lutas, que vem as perdas, porque você pode perder, você pode ter que perder e você vai ter que perder de pé. Sabendo que a perda que você tiver lá na frente será ganho. Porque você vai passar por a experiência, por um aprendizado da fé abraâmica. Abraão teve que deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai. Abraão teve que deixar, estava tudo pronto, tudo arrumadinho. Ele teve que deixar. Foi a primeira ação da fé dele. Quer dizer, a fé te dá coragem para você ganhar, te dá coragem para você perder. A fé te dá experiência para você lutar para ganhar, mas te dá a experiência, a certeza, a coragem para você perder hoje, aqui e agora, mas amanhã vai ganhar lá na frente. Entenderam? Está claro isso? Quem é criança, imaturo, infantil, obviamente só sabe ganhar. A criança não sabe perder. A criança não sabe perder, a criança só sabe ganhar. E quando ela perde, o que ela faz? Ela cai no chão, faz birra, ela chora, ela faz das tripas coração. É ou não é? Por quê? Porque perdeu. Porque ela é criança, ela é imatura. É normal isso. Isso faz parte da vida.
Enquanto nós somos crianças, a gente perde mesmo e a gente fica esbravejando e achando que Deus não é com a gente, e acontece isso. Pô, onde estava Deus? Onde é que o Senhor estava? Quantas vezes você já ouviu pessoas falarem assim, poxa, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, e agora aconteceu esse desastre, eu perdi tudo, e agora? E agora? Então onde está Deus? Ele não viu que eu fui fiel? Não, ele viu que você foi fiel, mas ele está te testando também. Ele trouxe esse vendaval, deixou você perder tudo para ver, para você aprender o tipo de fé que você está tendo. Porque ele já sabia, né? Deus já sabia, mas você não sabia. Então você tem que saber que tipo de fé tem conduzido a sua própria vida. Porque a fé para ganhar é a mesma fé para perder. Amém, pessoal? Está entendendo? Você sabe da fé para ganhar, mas a fé para perder, não, você não sabe. Só quando você perde que você vai saber. Então, como Deus falou, olhai para Abraão, o vosso pai, na fé. Não foi isso? Olhai para vosso pai na fé. E ele teve fé para perder. Porque depois ele ia ganhar. Ele sabia que Deus iria cumprir a promessa dele. Porque a fé é como um corpo que precisa das duas pernas. Tem a perna direita e a esquerda. Qual é a mais forte? Qual que chuta mais forte? A minha é a direita. A esquerda, eu não posso contar com ela para jogar futebol, a não ser para correr. Mas para chutar em gol, a esquerda não... Nem com gol vazio eu sou capaz de errar, mas com a perna direita eu vou conseguir. Entendeu o que eu estou falando? Então a fé tem esse lado, o lado positivo e o lado, entre aspas, negativo, mas você precisa. Você precisa perder para aprender a ganhar. Você precisa ter fé para perder, tanto quanto tem fé para ganhar. Porque se você não tiver essa consciência que dá equilíbrio à sua estrutura espiritual, à sua fé, você não vai chegar onde você pensa, onde você quer chegar. E o Espírito Santo dá isso para a gente. É bacana demais, né? Agora que depois você lê direitinho Romanos capítulo 5, versículo 1 até o 5, de 1 a 5. Agora veja o que diz aqui o apóstolo Paulo em Efésios 1 e a partir do versículo 12. Vamos ler desde do 12. Ele diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Olha só, o objetivo de Deus é que nós sejamos louvor da glória de Deus aqui na terra. O objetivo do Senhor Jesus nos seus servos é que nós sejamos a glória dele no mundo. Assim como ele chegou e orou ao Pai, Pai, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique a ti. Não foi isso? Sim, pois é isso aí. Pai, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Jesus nos dá o Espírito Santo para que nós glorifiquemos a ele. Na nossa vida, não na boca, não no louvor, apenas na adoração. Ele diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem, quer dizer, através do Senhor Jesus, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa.
Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Para quê? Fomos selados para quê? Eu pergunto a você, para que você foi selado? Para quê? Para quê? Não ouvi. Para o louvor, a glória de nosso Senhor Jesus aqui na terra, através da sua vida. Amém? Entende o que eu estou falando? Nós fomos selados com o Espírito Santo para que nós sirvamos como a glória do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Lembra que Jesus falou, você vai entender melhor, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele o quê? Uma fonte. Uma fonte fica jorrando o tempo todo. Jesus quer que você seja essa fonte. Venha jorrar o tempo todo. Sempre jorrando. Sempre jorrando. Vida. As pessoas têm que ver Jesus em você. Não só nas suas conquistas, mas também nas suas perdas. Na hora da luta, na hora de dificuldade, na hora da provação, você perde um ente querido, você perde uma pessoa que você ama, mas você está lá firme e forte. As pessoas vão olhar, parece que ele é insensível. Parece que ele não tem sentimento, parece que ele não tem coração. Os incrédulos fazem isso. Mas você não, você está ali firme e forte. É porque o meu Senhor, o meu coração não está no meu ente querido, o meu coração está no Senhor Jesus. Ele é a primícia da minha vida. Ele é o primeiro na minha vida. Eu sou a glória dele nesse mundo. As pessoas têm que me ver dessa forma. Quer eu esteja ganhando ou perdendo, ele é glorificado na minha vida. Na minha conquista, as pessoas vão dizer, poxa, ele é um abençoado do Senhor. Mas nas minhas perdas, eles vão dizer assim, os incrédulos vão dizer, poxa, mesmo na luta, ele continua fiel. Amém. Lembra daquela palavra? Foi de Ageu, Abacuque, se eu não me engano. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que o curral esteja vazio, ainda que isso, ainda que aquilo, ainda que eu tenha perdas e perdas e perdas, eu honrarei o nome do meu Senhor. Isso se chama fé. Porque glorificar a Deus quando você está ganhando é fácil, é mole, mas glorificar a Deus quando você tem que colocar o filho no altar e sacrificar, aí a coisa pega. É ou não é? Então, Deus é glorificado tanto na fé que conquista, quanto na fé que perde também. E nisso Deus é glorificado. Ora, veja só, ele diz aqui, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, versículo 14, o qual, quer dizer, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. É o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amém. O que isso significa? Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a garantia do Senhor Jesus que você é herdeiro dele. Você está rindo? Eu também. Essa é a riqueza que Deus nos deu. Essa riqueza está aqui dentro. Essa riqueza tem que estar dentro de você. Não interessa se você tem muito, se você tem pouco, ou se você não tem nada. Mas você tem algo que é mais glorioso, mais poderoso, mais rico do que qualquer riqueza ou glória que esse mundo possa dar. Você tem a certeza, a convicção de que
tem a garantia, que é penhor. Penhor quer dizer garantia. Você tem a garantia. A garantia. Diz aqui. A garantia da sua herança. A garantia da sua herança. Qual é a herança? É o que Deus nos garante na eternidade. A garantia da sua salvação. A garantia, a herança de viver a eternidade diante do Altíssimo. Jesus disse para as pessoas entenderem melhor, para as crianças entenderem melhor, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou fazer uma casa bonita para vocês. Então, os que creem de maneira infantil, diz, eu vou ter uma casa linda, um palácio lá no céu. Aqui é barraco, não tem problema. Aqui eu vivo assim, 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 assado. Mas Jesus foi preparar uma casa para mim. Pensa que era casa mesmo, com as mansões desse mundo. Não tem nada a ver. A casa é a eternidade, é o templo, a morada do Altíssimo. Essa é a certeza que nós carregamos. Esse é o penhor que nós trazemos dentro de nós, que é o Espírito Santo. Você já imaginou o Espírito de Deus, o Espírito da criação, o Espírito criador de todas as coisas, o Espírito que só usa a palavra, mais nada, está dentro de você? Para falar através da sua boca? E o que falar acontecer? Olha só que glória neste mundo, quando você fala, ensina, profetiza a palavra de Deus. Então o que acontece? Vem à existência as coisas que não existem. Como o trabalho da Igreja Universal. Qual foi o fundamento da Igreja Universal? Nós vendemos banana ou vendemos alguma coisa para construir a igreja? Nós fizemos negócios econômicos para termos a igreja? Não, nós trabalhamos apenas com a... Assim como Deus falou, haja luz, e aconteceu a luz, aconteceu também a Igreja Universal do Reino de Deus. Haja luz, e a luz se acendeu através de nós. E a luz se espalha pelo mundo inteiro, porque a luz é o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós profetizamos, então acontece a luz, acontece a vida, acontece a salvação, acontece a descida do Espírito Santo, acontece vida nova, novas todas, eis que faço novas todas as coisas, acontece novas vidas. Amém. Isso acontece através dos seus lábios. Quando você vê pessoas que vêm caídas, prostradas, como um dia você chegou na igreja. Nós chegamos na igreja assim, caídos, prostrados, desanimados, perdidos. Mas ouvimos o quê? A palavra da boca de um homem. Não foi? Ou de uma mulher, ou de alguém qualquer. Mas a palavra que tinha espírito, caiu dentro de nossos corações, caiu dentro de nós como uma bomba, e através dessa palavra veio acontecer uma vida nova. A igreja começou assim, a igreja segue assim, e a igreja seguirá assim até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfrentamos problemas, sim, tivemos perdas, muitas perdas tivemos, e continuamos tendo perdas. Mas nós temos fé para perder também. Mas a gente tem tanto, a nossa fé ganhou tanto, que uma perda ou outra não vai fazer diferença. Não faz diferença nenhuma. Se você tem 1 trilhão e perde 1 milhão, o que é 1 milhão? Nada. Entendeu o que eu estou falando? Então, nós temos fé para ganhar, nós temos fé para perder, e a perda que nós temos não vai nos desanimar. Pelo contrário, vai nos ensinar a viver a fé de conquistar. Você tem que ter fé para ganhar, mas também tem que ter fé para perder.
Quando você estiver perdendo, estiver acontecendo uma pandemia, por exemplo, você não vai desanimar, não. Alguma coisa tem que acontecer. Ó Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque essa pandemia não veio para me desgraçar, não veio para me destruir, não veio para fazer me perder a minha salvação. Não, essa pandemia é para me aprender como lidar com os problemas, para que eu venha amadurecer na fé, para que eu venha ser adulto na fé, para que eu esteja na maturidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Entenda isso. Você ter essa qualidade de fé que só o Espírito Santo pode lhe dar. Quando você encontra uma pessoa que vem chorando, lamentando, reclamando, gemendo, essa pessoa, você diz assim, ela é como uma criança, ela não sabe perder, ela não tem o Espírito Santo, ela só sabe ganhar. Se ela ganha, ela está feliz da vida, mas se ela perdeu, está perdendo, olha como é que ela está, caída, prostrada, fragilizada, quebrada, é ou não é? Você vê, essa pessoa não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo porque ela não sabe lidar com a perda. Ela só sabe lidar com o que ganha. E você tem que ensinar para as pessoas na segunda-feira que eles têm que aprender a lidar com as perdas também. Amém, pessoal? Que os ganhos desse mundo, por maiores que sejam, ainda assim não podem garantir que você não vai ter perda. Você pode ganhar o que você tiver. O dinheiro desse mundo pode garantir o seu futuro? Pode garantir? Pode te dar a segurança de um futuro melhor? Pode dar... Não, nada pode te dar segurança. Entendeu o que eu estou falando? Em outras palavras, resumindo tudo isso, priorize essa convicção que está dentro de você. Priorize esse penhor, quer dizer, essa garantia que você carrega dentro de você. Essa é a fé, a garantia da sua salvação. A garantia não é o seu marido, não é a sua esposa, não é a sua posição, não é o seu dinheiro, não é a sua condição, mas a certeza que você carrega dentro de si é algo sublime, é algo extraordinário, é algo que poucos têm nesse mundo. E você é um dos poucos que tem. Olha só que coisa maravilhosa. É isso que o apóstolo Paulo chama a atenção. E que nós temos que priorizar na segunda-feira. Você fala do ganho, a fé para ganhar, mas tem que falar também da fé da tribulação, que é perda. Para você aprender, para você se sustentar na hora da dificuldade. Para você saber onde você vai recorrer para se livrar daquela situação difícil ou permanecer na fé que você recebeu, no penhor, na garantia que você recebeu de Deus. Ele diz, o Espírito Santo, versículo 14, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Eu tenho uma herança. Você tem certeza que tem herança? Você tem certeza que vai receber essa herança? Cedo ou tarde você vai tomar posse dessa herança? Você tem certeza? É o Espírito Santo que dá essa certeza. Agora eu estou me lembrando de aquela historinha do sujeito que estava num deserto, perdido, desorientado. Ele falou, meu Deus, o que eu faço? Para onde que eu vou? Eu queria chegar à cidade da felicidade, eu queria chegar na Nova Jerusalém, na minha terra prometida. Então o anjo lhe apareceu e falou assim, olha, toma essa cruz e ande nessa direção, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não desvie os seus olhos nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha-se nessa retidão, nessa reta.
e aquela cruz pesada. Ele pegou aquela cruz, colocou no ombro e foi andando em linha reta. Foi andando em linha reta. Essa cruz simboliza o penhor de Deus, simboliza o Espírito Santo, simboliza a garantia de você chegar na terra prometida, a sua terra prometida. E ele foi andando. Com o passar dos dias, os ombros dele estavam feridos. Então o diabo se apresentou e perguntou para ele, mas por que você carrega essa cruz? Ele fala, não, mas o anjo disse que eu tinha que carregar essa cruz e levá-la para chegar à terra da felicidade, à terra prometida. E ele então falou, o diabo disse, mas você pode carregar a cruz sem precisar se machucar. Basta você cortar o pé da cruz, os braços, vai ficar menor. Ao invés de você carregá-la arrastando nos ombros, você vai colocá-la debaixo do braço e vai andar. Tranquilo. Não é mais fácil? E ele falou, realmente é mais fácil. Pegou a cruz, cortou, botou debaixo do braço, continuou andando na mesma linha reta. Quando ele viu ao longe uma cidade toda iluminada, como ouro, quando o sol bate, brilhando, ele se animou e andou mais rápido. Quando foi se aproximando da cidade, então havia um abismo, um enorme abismo, e muito largo. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nenhuma ponte. Então, ele ficou perguntando, o que eu faço? Aí o anjo apareceu para ele e falou assim, olha, cadê aquela cruz que eu te dei? Não, está aqui, ó. Não, eu não te dei essa cruz, eu te dei uma cruz maior. Olha, se você tivesse carregado a cruz, conforme eu falei, você poderia colocar a cruz e fazer dela a ponte para chegar na cidade. Agora eu não posso fazer nada. Você cortou a cruz, não tem como você chegar mais lá. Quer dizer, ele não teve fé para manter as feridas que a cruz fazia nos seus ombros. Ele só tinha fé para chegar na cidade prometida. Chegou, mas não pôde atravessar porque não tinha como fazê-lo. Entendeu o que eu estou falando? Então, nós temos que ter esse tipo de fé. A fé para o sacrifício, que nós falamos tanto. Você sabe disso. O sacrifício não é só pegar a oferta e colocar no altar. O sacrifício é você negar o seu eu. O sacrifício é você dizer não para o diabo que oferece mundos e fundos para você. O sacrifício é você negar os seus desejos, suas cobiças e continuar, manter-se naquela mesma fé. Isso é sacrifício. Não é só a oferta. Você pode pegar todo o dinheiro que você recebe e colocar no altar, mas se você mantiver querendo fazer a sua vontade, então não adiantou nada aquela oferta no altar. Não adiantou nada. Não adiantou absolutamente nada. Você teve fé para dar o dinheiro, mas não teve fé para neutralizar a cobiça ou a iniquidade, o desejo de satisfazer os seus desejos. Vocês entenderam? Pense agora no seu trabalho. Pense no seu trabalho. Você chegou aqui, está bem avançado na sua conquista. Mas o que você já perdeu por causa dessa conquista? Para chegar até aqui. O que você já perdeu? O que nós perdemos? Pensa bem.
nós perdemos a nossa vida, a nossa juventude. É ou não é? Eu perdi a minha juventude toda pregando o evangelho. Gastei minha juventude, tenho gasto a minha juventude, porque ainda estou jovem. Você pode rir, mas é porque você não sabe o que está dentro de mim. O meu corpo pode estar marretado, mas o meu espírito está bem avivado, porque o Espírito Santo não envelhece, o Espírito Santo não cansa, o Espírito Santo é Deus, é eterno, o eterno está dentro de mim, o meu corpo está cada dia mais definhando, mas o Espírito está cada vez mais forte, mais fortalecido, porque é instruído, alimentado pelo Espírito Santo. É a minha garantia, é o penhor que Jesus me deu. Está aqui a minha garantia, é o selo. Você sabe o que é selo? O selo não é só selo do correio, não. O selo vinha da mão do anel do rei. O rei colocava o selo ali naquela cera, botava o selo dele na cera derretida, pronto, estava lá selado. Ninguém podia violar aquele selo. Foi isso que Jesus fez conosco. O selo que está em você não pode ser violado, a não ser que você mesmo venha violar esse selo, quebrar esse selo. Mas enquanto você mantiver a sua fé firme no Senhor Jesus, o selo está lá. Vai garantir a sua vitória, vai garantir a herança que Deus prometeu, aleluia, vai garantir a nossa herança, amém, pessoal? Mas, não importa, com esse selo nós vamos enfrentar problemas, tribulações, lutas, dificuldades, às vezes enfermidades, às vezes perda de entes queridos, às vezes nós vamos enfrentar problemas, mas vamos continuar no mesmo Espírito, porque o selo do meu Senhor está em nós. Nós estamos selados, quer dizer, o penhor de Deus, a garantia de Deus. Eu posso falar para Satanás, venha com toda a sua força, porque eu estou pronto para te enfrentar. E ele sabe disso, porque eu tenho o selo do Espírito Santo. A minha voz, ele vai se retirar. A minha palavra será profética e ele vai sair fora. Ele não vai conseguir me vencer. Eu terei a resistência do próprio Deus dentro de mim. Amém, pessoal? Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, quer dizer, não perder, não vai acontecer nada. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Amém? Vai multiplicar. Você sabe que a semente primeiro tem que morrer para depois ser plantada. Se não morrer, você pode plantar que não vai dar nada. Então assim somos nós. Antes de nós ganharmos o Espírito Santo, nós tivemos que perder a nossa vida. Perdemos a nossa vida pelo Senhor Jesus, então Ele nos dá o selo aqui, ó, a garantia que você é meu e ninguém vai tocar. Ninguém tasca, ninguém toca em você, porque você é meu. Isso aí é para arrebentar.